E aí pessoal, tudo bem? Essa é a terceira parte da série de vídeos sobre os materiais utilizados na impressão 3D. Se você ainda não assistiu a primeira e segunda partes da série, onde falo sobre PLA e ABS, os links para esses vídeos estarão na descrição do vídeo. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre o PETG, que é o polietileno tereftalato com glicol modificado. Ele é uma modificação do material PET, que é o encontrado em garrafas plásticas de refrigerante, que é muito comumente utilizado. Ele é um material semi-rígido, tem uma boa resistência ao impacto, porém ele possui uma superfície um pouco mais macia, o que faz ele pode fazer com que ele seja mais propenso ao desgaste. Esse material ele possui excelentes características térmicas, principalmente que possibilitam que ele se resfrie praticamente sem nenhuma deformação ou sem nenhum empenamento da peça, que é o warping, comparado, por exemplo, ao PLA ou principalmente ao ABS, como foi falado anteriormente, sofre muito desse problema. A matéria-prima do filamento PETG ela é considerada food safe, ou seja, teoricamente ela é segura para se utilizar em produtos alimentícios. Porém, como os filamentos eles possuem corantes que carregam pigmentos, é indicado que o PETG natural seja utilizado caso queira se utilizar em aplicações ou peças que irão ter contato com alimentos. Porém, é importante lembrar que o processo de impressão ele pode perder essa característica, fazer com que o material perca essa característica de segurança para ter contato com alimentos, porque a impressora, o extrusor, todas as partes por onde o material passa durante a impressão, elas não necessariamente são esterilizadas. Então, por mais que o material natural seja considerada food safe, ou segura para contato com o alimento, não é muito recomendado, porque justamente por esses motivos citados anteriormente. As principais vantagens do PETG é que ele possui a alta resistência ao impacto, como foi citado anteriormente. Ele não emite nenhum gás tóxico durante a impressão, então é uma grande vantagem em relação ao ABS, por exemplo. Ele possui uma boa resistência térmica, então as peças impressas elas suportam uma alta temperatura, assim, relativamente alta, comparado ao PLA, por exemplo. E nessa temperatura ele não perde a forma, então é uma boa utilização desse material para peças que vão estar em ambientes quentes. Ele permite com que a peça fique com um bom acabamento superficial e é um material que tem uma fácil aderência à mesa de impressão. O empenamento dele, o warping, é praticamente desprezível. E também ele pode ser usado em impressoras abertas, ele não necessita que tenha um ambiente fechado para fazer a impressão. As principais desvantagens do material PETG pode estar que ele tem características ruins para se fazer o bridging. O PETG é um material muito pegajoso, então ele tem a dificuldade de ser impresso no ar, para que é a característica que se necessita que o material tenha para se poder fazer a ponte, né, ligando duas partes da peça com o filamento sendo impresso no ar. Por ele ter essa característica de ser bem pegajoso, é difícil que se consiga fazer peças que tenham bridging. Ele também tem uma tendência a formar pequenos fios na superfície da peça, depois de impressa, que é pelo fato do material tender a fazer o famoso stringing, que é uma outra característica desse material, a desvantagem que ele tem. Vou falar agora sobre os parâmetros de impressão para utilizar-se quando se vai imprimir o PETG. É necessário que ele tenha uma temperatura de extrusão entre 230 e 250 graus Celsius. É recomendado que se tenha a mesa aquecida e, caso isso seja possível, que a temperatura esteja entre 75 e 90 graus Celsius. Ele não necessariamente requer uma impressora fechada, é necessário que se tenha um cooler acionado para o resfriamento da peça. Ele não requer extrusores especiais e é necessário que use-se um preenchimento de pelo menos 35% no preenchimento da peça. Isso se dá ao fato de justamente a característica de ele ser pegajoso. Então, se não tiver um preenchimento mais sólido, ele acaba que a camada superior da peça se deforme bastante. Por fim, eu vou mostrar um comparativo entre os três principais materiais apresentados aqui. É uma pequena visualização que compara os três materiais. O PLA, por exemplo, pode-se notar que tem uma boa característica de impressão, resistência mecânica e dureza superficial. E a durabilidade já é um fator não tão grande. O preço também é bem em conta. O ABS também possui uma boa característica de impressão, porém ele não é tão resistente quanto o PLA. A dureza superficial é menor e a durabilidade, no entanto, as intempéries do clima ele dura mais, então ele tem uma resistência maior à temperatura, ao sol, etc. Já o PETG é meio que um dos melhores materiais
hoje disponíveis para impressão. É um material comum, assim, né? Permite uma excelente característica de impressão, possui bastante resistência mecânica. A dureza não é tanto, porém ele tem uma resistência ao impacto interessante. A durabilidade dele também é muito alta, quase comparável à do ABS. Então, basicamente, essa é o comparativo entre os três. E poderia citar, fazer uma pessoa escolher entre usar o ABS, PETG ou PLA. O PLA é um dos principais materiais utilizados, né? Ele tem uma disponibilidade grande no mercado, ele possui várias cores, então é uma das características que o faz ser muito escolhido para impressões 3D, principalmente do mundo maker, né? Quem faz em casa, principalmente pela facilidade que é utilizar ele para imprimir. Então você consegue peças com um detalhamento muito bom e principalmente em relativo ao preço que se paga pelo material. O ABS já é mais difícil de ser utilizado em impressoras domésticas, assim, é mais para quem possui impressora com uma mesa fechada e para aplicações específicas, né? Peça que vai ficar ao sol, ao calor. Porém, já o PETG já permite com que se use em quase todas as impressoras 3D, permite que seja utilizado, consegue mitigar alguns dos problemas de resistência à temperatura do PLA. Então, apesar de não ter uma dureza tão grande e resistência tão grande quanto o PLA, ele permite que seja peças que precisem resistir mais ao calor sejam utilizadas e possui uma certa facilidade de impressão comparado ao ABS, por exemplo. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o PETG. Qualquer dúvida, sugestão, escreva nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar a divulgação do canal do PET Mecatrônica. Valeu!